falando em 2018, e a gente vai continuar nesse tema, claro, a campanha para Lula concorrer à presidência em 2018 continua forte, viu, gente? Artistas e intelectuais criaram um manifesto defendendo que o petista antecipe a candidatura ao Planalto. Entre os que assinaram esse documento esta semana estão Chico Buarque, Leonardo Boff, Eugênio Aragão e a ex-presidente Dilma Rousseff. Aliados do petista também apoiam a medida e acreditam que, ao antecipar a candidatura, Lula se blindaria de acusações e denúncias da Lava Jato. Eu começo com você, Andreasa. Você acha que blinda mesmo? Primeiro, Você está assustado com os intelectuais aqui, né? Eu convido os nossos ouvintes, espectadores, a lerem a lista dos 400 intelectuais para ver no liquidificador o que sobra de pensamento ali, original. É uma coisa muito séria. No caso do Chico Buarque, ele assinou um papel em branco e deu para o PT, né? Tem essa mácula em sua brilhante carreira de compositor. A antecipação da campanha, portanto, a cobrança para que Lula se lance candidato a presidente, é uma blindagem, sim, porque cria uma nova narrativa, nós já falamos aqui sobre isso, que caso alguma coisa aconteça no ambiente penal, no ambiente criminal contra ele, caso eventualmente ele seja preso, a Choudra vai gritar, né? Olha aí, ele era o candidato competitivo, tinha saído na frente nas pesquisas, se lançado candidato e o tiraram do páreo de modo arbitrário, golpe. Tá tudo preparado para isso aí, para vitimização. E o discurso que ele vai fazer, ele já ensaiou. Aliás, em altíssimo estilo, né? Para não dizer o oposto, no velório de sua esposa. E é o seguinte... a gente tem que ser objetivo nessas horas. Não é torcida, é análise. O Lula é muito forte como candidato, muito forte. Ele é o principal, o único candidato viável das esquerdas. Ciro Gomes, Marina Silva, na hora H, olha só, pessoal, não existe ex-petista. Na hora H, todas as forças se aglutinarão em torno do Lula e é com eles que marcharão. De modo viável, e eu repito, de modo viável ainda mais nesse ambiente de terra arrasada em que a política está nivelada por baixo e criminalizada. Precisamos ficar atentos com o que fazemos diante desse cenário. O Madureira, é um candidato forte o ex-presidente Lula para 2018? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, querem criar um foro privilegiado para o Lula, né? Como disse o Andreasa, você queria criar um fato político, uma vez ele provavelmente será condenado brevemente, será condenado e provavelmente terá que ir para a cadeia, e eles querem se antecipar a essa condenação, lançando o Lula candidato a 2018 para fazer da prisão dele por crimes de corrupção, crimes de ladroagem, crimes de ladrão mesmo, como um crime político. E isso realmente é uma manobra suja, é mais uma manobra torta do PT. Eu acho que o Lula, eu discordo um pouco do Andreasa, eu acho que o Lula perdeu muito do capital político dele. Eu acho que esses 30% que ele tem aí é o topo, é o teto dele hoje. Eu acho que existe uma indignação do povo brasileiro muito grande, existe um esclarecimento da população também muito grande. Agora, tem um outro ponto também, que isso é importante lembrar, aí eu concordo com o Andreasa. O Lula é um cara absolutamente inescrupuloso. Ele não tem escrúpulo nenhum de mentir, de uma vez candidato, fazer os discursos mais sem vergonha, mais mentirosos, criar uma narrativa mais maluca possível para justificar a candidatura e o voto nele, né? E ele é, assim como o Adolf Hitler também era, um brilhante orador. Ele é um bom orador porque ele fala o que as pessoas querem ouvir, que é uma das piores coisas do mundo, né? É a desonestidade intelectual. Ele fala o que você quer ouvir. Então, eu acho que a questão é primeiro uma questão legal. O que o Lula seja condenado para a cadeia acabou. Agora, essa manobra política que a gente tem que denunciar. A gente tem que vir, como está fazendo agora, no 31, e denunciar isso para a população, que isso não passa de uma sórdida manobra política
um bando de caras que se autodenominaram intelectuais. E você, Vera, como é que você se coloca É exatamente aqui isso. Parece um manifesto espontâneo, nascido no berço da nata da intelectualidade, mas primeiro, só tem convertidos assinando, né? Entre os 500 que assinaram em primeira mão, só tem aqueles de sempre. Enfim, o Chico Buarque, Leonardo Boff, Marilena Chauí, aqueles que já emprestaram sua biografia para o PT estender um tapete por cima e pisar, como disse o bem o Andreasa. Em segundo lugar, essa orquestração tem um horizonte bem claro. Por quê? Porque está marcado o encontro frente a frente entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro. Ele foi marcado para maio. Vai ser a primeira vez que eles vão estar frente a frente e que o Lula vai depor agora como réu, não mais como testemunha, na ação em que ele é acusado de ter recebido 3.700.000, pelo menos, em propina da OAS. De que forma? Na forma do triplex do Guarujá e da guarda ali das suas muambas, né? Dos seus, como é que ele chamava? Das suas tranqueiras, que ele recebeu Tralhas. enquanto... tranqueiras. Das suas tranqueiras enquanto era presidente da República. Então, ele vai ter de depor, e aí isso é para criar um ambiente de conturbação, de vitimização, para que chegue em maio ele candidato e depondo, como se as coisas não fossem ao contrário, como se ele não fosse primeiro réu e depois candidato. Então, quer dizer, não é ele se tornar réu que é uma tentativa de impedir que o Lula seja candidato, como diz o discurso canalha do PT. É o contrário. Esta candidatura que é uma tentativa de impedir que ele seja alvo da justiça como qualquer brasileiro que comete crimes. Tanto que, vamos lembrar o slogan dessa campanha, justiça para os brasileiros e para Lula, como se ele fosse uma entidade separada do resto da população, como se ele tivesse de ter uma justiça própria. Tem a justiça dos homens, a justiça de Deus e a justiça do Lula. É isso que esses intelectuais querem, dar a sua chancela para um projeto de tornar o Lula inimputável. Mas só que ele não é inimputável, ele foi presidente da República, ele tem de responder pelos atos dos quais ele é acusado. Vai, Andreasa. Só para complementar o que eu dizia, eu sou muito desconfiado, medroso e projeto sempre os piores cenários, tá? E eu fico olhando, analisando o que está colocado aí e vejo a cada dia, se é que se pode falar em timing, né? Mas vejo a cada dia o cenário ficar melhor para o Lula. Essa confusão em que nós estamos metidos agora favorece o Lula. O Lula é aquele sobre quem nós não temos nenhuma suspeita, nenhuma dúvida, só certezas. Os outros é que vão se revelando, né? E nesse cenário de terra arrasada, todo mundo por baixo, eu sinto muito, eu espero estar errado. Eu não concordo muito com isso. Ao contrário, eu acho então vai, Vera. Eu acho que o Lula se acho que o Lula se viabiliza, assim. Eu acho que o Madureira tem razão quando fala que ele tem seus 30%, mas 30% contra adversários que tinham 15% e agora tem 5, 10%. Mas, Andreas, eu acho que hoje em dia... Tá todo mundo perdendo. Hoje em dia ele tem um teto muito claro, que é a rejeição. A rejeição ao Lula é de 45% a 50%, segundo todas as últimas pesquisas. Isso é, quem perguntado diz, em quem você não votaria de jeito nenhum? Ele é o campeão da rejeição, acima até do presidente Michel Temer. Isso é um teto para ele. E eu acho, primeiro que eu acho que ele não vai poder ser candidato. Ele já vai estar condenado em segunda instância em 2018. Segundo, que eu tenho sérias dúvidas se ele vai levar adiante essa candidatura ou se ele está usando a candidatura só como um cavalo de Troia para se blindar. Porque eu acho que o Lula, vaidoso como não vai correr o risco de, no estertor da sua vida e da sua carreira, correr o risco de perder outra eleição. Ele já perdeu 3, ele está calejado com isso, fez um governo ali que esses baba-ovos, apesar do Brasil estar na maior crise econômica do mundo e ética do mundo, vão continuar dizendo que foi um governo bom, que incluiu gente, essa ladainha que não se sustenta em números da primeira série, e eu acho que ele não vai correr o risco de perder mais isso. Então, eu acho que ele está fazendo essa coisa toda, vai correr o Brasil com essa candidatura mais como uma estratégia de defesa jurídica do que uma candidatura efetivamente. Posso também estar enganada, mas eu não vejo o Lula como esse bicho-papão. Eu acho, pelo contrário, que esses outros que estão aparecendo agora na delação estão também usando esse negócio, cuidado com o Lula,
Lula, que o Lula vem aí também para tentar escapar, mas não digo que você faça isso, eu digo que os políticos estão um pouco nesse discurso como uma tentativa de se colocar ali numa blindagem, entendeu? Eu não vejo esse perigo todo no Lula, não. Vai Madureira, rapidinho pra gente chamar o comercial. Só lembrando que 2018 realmente não tem nenhum candidato ainda, né? A eleição é tão imprevisível que, enfim, vai lá, Madureira, rapidinho. Marcelo, sempre rapidinho, tem que ser minha mulher também fala, Marcelo, rapidinho. Eu tô acostumado, é sintético, né? Eu acabo logo. Mas, enfim, hoje tem um artigo brilhante do Flávio Tavares, do veterano Flávio Tavares do Estadão, que fala que o Lula fez um grande bem ao Brasil, involuntário, é claro, ao trazer a questão do Lava Jato à baila, né, ao cenário. E o PT também. Eu acho, Andreasa, que desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi o povo brasileiro tão politizado, tão interessado por política. Depois desse governo do PT, desse desastre, dessa hecatombe, os brasileiros passaram a se interessar muito por política. Isso até tem fatos, assim, tem coisas que não são tão boas, que o país está dividido, está radicalizado, mas aí que eu vejo que isso aí funciona contra o Lula. Porque a maioria, como a Vera falou muito bem, a rejeição do Lula é muito grande e o povo como um todo está muito interessado em política e eu acho que está sentindo na pele o que é um governo do PT, o que é o governo do Lula, com esse desemprego, com essa crise, com tudo isso. Então, eu ao contrário do André, eu sou um pouco mais otimista.